quando eu lembro que eu estou aqui para servir e contribuir, isso me ajuda e eu esqueço de todos os medos, todos os frios na barriga, porque todo mundo tem e eu tenho. Sim. Eu falo isso propositalmente porque a maioria das pessoas que me veem acham que eu não tenho dificuldade, que eu não tenho desafios, que tudo é fácil, que eu não tenho medo, mas eu tenho sim frio na barriga sempre. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do podcast aqui da editora Chave Mestra, o Chave Mestra Podcast. Por aqui eu entrevisto escritores da nossa editora, que tem tanto conteúdo, que tem tanta história, não só de vida pessoal, mas profissional. Muitos deles, inclusive, como a escritora de hoje, pode levar você a também ter uma história memorável. Assim como a dela, ela tem agora levado muitos líderes, muitos gestores, muitas pessoas que querem empreender, mas com sucesso, com assertividade, com uma comunicação mais assertiva, empática, enfim. Eu não vou falar muito aqui, porque senão eu não deixo espaço para ela falar, e eu quero que ela fale muito hoje, que ela explique melhor aí como que é esse universo que ela criou, inclusive, o seu método. Ela criou todas essas ferramentas para que você tenha essa possibilidade aí de crescer. E o livro é o Histórias Memoráveis, volume 4, Como Pessoas Improváveis se Tornaram Imparáveis. Ele que tá lindo, a capa ficou linda. Nós fizemos o lançamento recentemente, então você vai conferir aqui tudo que ela vai conversar. E eu tô aqui, ó. Vou abrir para vocês, ó. Eu tô aqui com a Marie Bendelac e ela que tem o capítulo O Segredo do Verdadeiro Sucesso. Quem não quer saber, né? O segredo do verdadeiro sucesso. Tudo bom, Marie? Como é que você está? Tudo bem, Débora? Estou ótima, obrigada. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito pela tua participação, porque para vir aqui eu falo, tem que ter coragem. Aí a pessoa vai falar, mas eu domino os palcos, eu faço palestra, então... mas tem que ter coragem de trazer o seu método aqui para as pessoas, né? Porque tanto método, Maria, as pessoas têm, a gente vê método aí, e até uma pergunta que eu já jogo para você, a gente vê tantos métodos, tantas ferramentas, como a gente sabe onde acertar, né? Quem é o mentor que pode segurar na mão? Como que a pessoa pode saber, não, eu quero a Marie para me conduzir? O que você acha que a pessoa tem que olhar ali na internet para não sair atirando para todos os lados e, de repente, não ser tão assertivo no que ela precisa? Como encontrar você também? Olha, Débora, é uma honra estar aqui, realmente amei o convite e tem que ter coragem, sim, para poder se expor e coragem para fazer. Muitas pessoas têm medo de errar e acabam não fazendo nada. Então, eu vejo muitas pessoas que têm muito conhecimento, muita bagagem, 20, 30 anos de experiência, muitas vezes, e têm medo de empreender, têm medo de começar, têm medo de fazer um vídeo, um podcast, por medo de errar, de falhar. Então, sim, tem que ter coragem, mas, sobretudo, eu acho que tem que entender que a gente está aqui para servir, Ótimo. para contribuir. Então, quando eu lembro que eu estou aqui para servir e contribuir, isso me ajuda e eu esqueço de todos os medos, todos os frios na barriga, porque todo mundo tem e eu tenho. Sim. Eu falo isso propositalmente porque a maioria das pessoas que me veem acham que eu não tenho dificuldade, que eu não tenho desafios, que tudo é fácil, que eu não tenho medo, mas eu tenho sim frio na barriga sempre, mas eu adoro sim falar também, porque eu amo contribuir, eu amo ajudar pessoas. E aquilo que você falou, ver as pessoas crescerem com o seu próprio método não tem nada mais gratificante. Então, por mais que seja um desafio empreender, é muito, muito gratificante poder mudar a vida de milhares, milhões de pessoas, né? Porque eu cheguei a alcançar Sim. milhões de pessoas através das redes Uau. sociais, graças a um tema muito, muito necessário que eu não imaginava que ia tocar tanta Uhum. gente, que foi quando eu comecei a falar sobre psicopatas e narcisistas. Então, esse foi um dos temas que mais você viu que surtiu Viralizou. efeito. Sério? Totalmente, mas não foi um vídeo. Eu tenho 35 Reels que viralizaram, que passaram de 100 mil visualizações até Olha 8 só. milhões de visualizações em um vídeo só.
Então, e eu não imaginava. Quando eu comecei a falar sobre isso, né, eu sempre falava sobre a comunicação não violenta, que é a minha especialidade, mas eu sofri um assédio como diretora de uma multinacional em 2021, e eu descobri que a pessoa que me assediou era uma narcisista perversa, que é um tipo de sociopata, né? E age como uma pessoa psicopata na prática. E eu falei, eu preciso começar a alertar as pessoas, porque é uma pessoa muito dissimulada, né? Muito mascarada, e não é óbvio, não é fácil identificar a pessoa de início, né? De início. Ainda bem que eu tinha domínio do assunto, mas eu não percebi na hora que ela tinha esse perfil, senão eu não teria aceito, né, a vaga. Enfim, ela fez de tudo para me convencer, acabei aceitando o desafio de ser diretora dessa multinacional, e me deparei com muitas coisas assim, muito estranhas que me causaram sofrimento, mesmo tendo consciência da manipulação, das tentativas de manipulação, mas eu não entendia por que ela fazia algumas coisas. Enfim, então comecei a falar sobre o tema nas redes sociais e aí realmente explodiu, viralizou e eu percebi que muitas pessoas estavam sofrendo com pessoas narcisistas e psicopatas e não sabiam que elas tinham esse perfil. Sofriam sem entender por quê. E isso é comum no ambiente de trabalho, que é sobre o ambiente que você trata ali, né? Que você fala muito com líderes e tudo mais, e não dá pra gente não entrar em temas como esse, né? Quando você vai tratar. Então, foi um tema que você trouxe e já despertou nas pessoas, puxa, acontecia isso e eu nem sabia, eu nem Sim. imaginava, né? Então, Sim. traz uma clareza, né? Sim, e aí muitas pessoas sofrendo assédio. Aí eu entendi que muitas pessoas que me procuravam para comunicação não violenta, geralmente estavam incomodadas pela comunicação violenta do outro, pela falta de empatia, pelas manipulações, né, pela inversão de papel, a pessoa acusando de coisas que ela mesma tinha feito, enfim. Olha. Então, é uma coisa que causa muito sofrimento. E eu vejo que tem muita conexão entre a comunicação não violenta e os perfis, né, os transtornos de personalidade que a gente precisa conhecer, porque senão a gente não consegue, você não vai gerar empatia com uma pessoa psicopata. Então, se você não sabe detectar que a pessoa talvez você tente sempre fazer o relacionamento dar certo, seja pessoal ou profissional, no trabalho também, né? E nunca vai conseguir, porque essa pessoa não tem empatia, ela não tem interesse em ter uma boa relação, né? Ela só quer te dominar, te subjugar. Então, eu acho que é muito importante não somente buscar o conhecimento da comunicação não violenta em si, como também entender de perfis Ótimo. de comportamento. Comportamentais, ótimo. Exatamente. É, porque senão você vai fazer, como você disse, fazer de tudo para estabelecer uma conexão com aquela pessoa, para que aquele ambiente de trabalho seja mais leve, e a pessoa não tem esse foco, porque o perfil é totalmente diferente. E tá dentro de um perfil, quando você falou do psicopata e do narcisista, ele é legal com que o líder estude, porque ele está dentro desse perfil ou não? Eu tenho que estudar outras, eu tenho que estudar perfil comportamental, porque senão as pessoas vão ter que estudar comunicação, perfil comportamental, a gente vai ter que fazer tudo agora para lidar com o ser humano, né? E é bem que isso, né? Eu acho que os líderes não precisam se aprofundar, como uma pessoa especialista como eu me aprofundei muito, né? Então fiz muitos cursos, a comunicação não violenta, várias imersões, fiz um curso inteiro de 1 ano, né, com um mentor americano. Então não precisa fazer isso. Isso foi o motivo pelo qual eu criei meu método, inclusive, para dar uma ferramenta para que os líderes possam aplicar os conceitos da comunicação não violenta de forma imediata. Num treinamento de um dia, por exemplo, as pessoas já saem com as ferramentas na mão para ter uma conversa difícil de uma forma construtiva, para dar um feedback negativo de uma maneira que não vai desanimar ou desengajar as pessoas, desmotivar as pessoas. Ter uma comunicação mais clara, mais precisa, mais assertiva. Assertiva no sentido de que nem submisso, nem agressivo, né? Então, assertivo é ser preciso, ser claro, conseguir se fazer ouvir, compreender, sem agredir o outro, nem ficar engolindo sapos, né? Então, as pessoas ficam muito presas a esses dois padrões. Os extremos também, aos extremos, né? exatamente. Tá. Ou engole sapos, ou fica agredindo, explodindo, né? Certo.
trazendo para o livro, claro que está dentro de todo o contexto aqui, mas trazendo um pouquinho do que você pensou quando você recebeu o convite para ser a nossa escritora e ter o livro. Você pensou só em colocar ali porque a gente sabe que são poucas, né? São poucas páginas para muita história, muito conteúdo que essa mulher tem aqui como profissional também. Mas o que você pensou? Somente na parte mesmo, não, eu vou atingir pessoas no público, líderes, gestores, ou você acredita que também eu possa usar isso para o meu pessoal? O que você tem de conteúdo? Quando eu recebi esse convite para participar, contribuir para essa obra, eu assim fiquei muito grata, porque eu acho que muitas pessoas estão precisando de luz, de ajuda, de algum norte, de alguma coisa que possa realmente dar um pouco de esperança, dar um pouco de motivação para seguir em frente diante dos desafios. Uhum. E eu achei também uma excelente oportunidade de falar um pouco sobre a minha história. Por quê? Porque as pessoas veem hoje as minhas conquistas, o meu sucesso, me veem no palco dando palestra para 1.000, 2.000 pessoas, dando treinamentos para líderes, dando mentorias online. Às vezes as pessoas nem sabem como fazer, nem por onde começar. E acham que tudo é fácil. Quando você vê a pessoa já fazendo, né? As pessoas não imaginam os desafios, primeiro, que a gente passa no dia a dia, mas também que a gente pode ter passado na vida, né? Então, no meu capítulo, eu resolvi falar não do presente, mas um pouco mais do meu passado, da minha infância. Uhum. E só para dizer, resumindo, que eu tive muitos desafios emocionais, muitos traumas. Eu fui separada dos meus pais, da minha família, arrancada da minha mãe com 2 anos de idade somente. Então, você imagina um bebezinho de 2 anos sendo arrancado e tirado da sua família. Eu fiquei meses sem ver os meus irmãos, minha mãe, meu pai, sem entender o que estava acontecendo. Então, eu tive, eu acho que todas as feridas possíveis, né? Abandono, rejeição. Não que faltou amor dos meus pais, mas eu senti, né? Porque eu senti a ausência durante Sim. muito tempo. Meus pais brigavam, então, assim, eu desenvolvi uma grande aversão a conflito, a gritos, e por isso, provavelmente, eu cheguei à questão da comunicação não violenta. E eu sofri muitos abusos psicológicos, emocionais, muitas manipulações quando eu era criança. Pessoas perversas que aprontavam comigo e se faziam de bonzinho, de santo, quando eu tentava denunciar ou pedir ajuda, né, para adultos. Me senti muito vulnerável, muito desprotegida. E perdi um irmão quando eu tinha 12 anos de idade, ele tinha 16, tirou a própria vida. Eu tive pensamentos suicídios. Tudo isso as pessoas não imaginam quando elas me veem. Então, eu vim para dizer, com isso tudo que eu tive, que eu vivi de traumas e desafios emocionais, eu desenvolvi uma baixa autoestima. Eu me achava inferior, menor do que os outros. Eu comecei a ter um desempenho no colégio que começou a diminuir. Eu era boa no início, no primário, e depois, né, com todas as dificuldades emocionais, eu não gostava de estudar. Eu acho que toda hora eu precisava chamar atenção, então ficava doente. E é tudo isso, a gente começa a somatizar. E o resultado disso é que eu ouvi muitas coisas ruins ao meu respeito, do tipo, assim, profecias, né, negativas, tipo, você nunca vai ter sucesso na vida, você nunca vai conseguir isso, nunca vai conseguir aquilo, né? Aí eu não estudei numa grande escola, como vários colegas. Eu trabalhava numa multinacional e trabalhava na auditoria interna, e todos os meus colegas vinham de grandes escolas, escola de comércio na França, que isso é muito valorizado, né? Então eu tinha meio que um complexo. Então sempre me sentia essa pessoa menor e inferior, mas nunca deixei de buscar, né? Nunca deixei de ter ambição, de querer, de ter autonomia, de querer uma posição de liderança. Eu acho que eu tenho isso nato no meu perfil, né? De querer empreender e contribuir para os outros, para o mundo. Então, eu fui executiva durante 18 anos em multinacionais, na área de finanças e RH, e eu fiz a minha transição de carreira quando eu cheguei no Brasil, que eu sou francesa, eu esqueci de comentar. Sim, a gente tem que falar isso, né? Porque eu já fui falando que é nossa escritora, eu nem falei, né? Depois fala um pouquinho também. Eu cheguei no Brasil em 2009 e eu fiz um MBA de empreendedorismo justamente para
começar a criar o meu negócio. Então, a minha transição de carreira, ela durou mais ou menos 7 anos, a partir do momento que eu comecei meu MBA, quando eu cheguei no Brasil, e o momento que eu saí do mundo corporativo em 2017. Aí depois eu fui chamada de volta em 2021, que foi quando eu sofri aquele assédio como diretora da multinacional, mas eu fiquei muito pouco porque eu percebi que era um ambiente absolutamente tóxico e que eu não ia ter apoio da liderança. A liderança era tóxica também. Então, Tá. isso é uma coisa importante também, porque muitas pessoas se perguntam como lidar com um ambiente de trabalho tóxico. E aí depende muito da liderança. Se a liderança permite, não adianta, você vai precisar de apoio de alguém que possa colocar limite numa pessoa tóxica. Se a cultura da empresa permite, se o CEO, né, se a alta liderança permite isso, você não vai ter muito para onde correr. Aí você pode esperar a tempestade passar, esperar de mudar de líder ou pedir uma mudança de área, mas senão você pode também aprender a lidar com as tentativas de manipulação para se proteger, porque se você quer preservar o seu emprego, né, e a sua carreira, eu não acho que você tenha necessariamente que pedir demissão. Então, saber Sim. lidar e se proteger, se defender, pode ser uma forma, mas às vezes realmente tem que mudar de ambiente. Então, Porque de repente, como você, desculpa que eu te cortei, mas como você está dizendo, né, tem situações que não tem muito o que fazer, né, e daí você vai acabar batendo muito de frente, né, com toda aquela tua bagagem que tem, com a tua história, e quando você vai falar, a pessoa ainda se defende, sim. né, porque é o que você traz também. Não sei se você fala só sobre a questão de narcisistas, psicopatas e tudo mais, mas de qualquer outro tipo de perfil. Você fala no sentido de proteção que as pessoas tenham, mas para qualquer outro perfil, né? Porque sempre vai ter alguém que vai querer puxar tapete, que Sim. vai, né? Sim, sim. Realmente não precisa ter uma pessoa psicopata ou narcisista para querer puxar seu tapete, para mentir sobre você, para ficar com inveja, né? Fazer fofoca. Então, assim, realmente. Mas esses perfis Uhum. é porque eles não mudam. Então, com essas pessoas, você não vai conseguir desenvolver uma relação genuína. Com uma pessoa que não tem um perfil desse, que está com inveja, que faz uma fofoquinha e tudo mais, você até pode transformar a relação, né? Com narcisistas e psicopatas, você consegue transformar sim, se você tiver realmente o conhecimento necessário para lidar e se você conseguir um apoio, porque essas pessoas acabam se cercando também e te isolando. Então você vai precisar de apoio. E isso é uma das coisas que eu mais indico, que eu mais recomendo para quem está passando por qualquer desafio, né? Se tem 3 coisas que eu falo que você precisa buscar na vida. Um é conhecimento, porque o conhecimento salva e salva vidas. Olha, Eu perdi uma amiga, a gente está falando, né? Se você nossa. pode usar tudo isso para a vida pessoal, uma amiga foi assassinada pelo marido, que é um psicopata. E eu não sabia. Quando ela me procurou para comunicação não violenta, porque tinha brigas, ela não abriu muito, né, o contexto e tudo mais, mas se eu tivesse na época o conhecimento que eu desenvolvi depois sobre psicopatas, provavelmente eu teria feito perguntas e eu teria ajudado ela a identificar. E aí ela pediu a separação e a gente sabe que psicopatas não aceitam, né, a separação. Geralmente muitas mulheres sofrem, né, passam pelo feminicídio em função de um pedido de separação. Então eu teria ajudado ela a se preservar e a se proteger naquela situação. Infelizmente, por falta de conhecimento naquela época, eu não tive essa oportunidade. Depois eu entendi. Então, E que de repente hoje pode servir, foi o que você falou, né? Pode servir para muitas outras pessoas, não só no âmbito, né, empresarial, mas na vida pessoal, né? Porque daí você começa a saber identificar, ter com quem você acredita que consiga ter essa comunicação mais assertiva, não violenta, mas também entender que tem alguns que é melhor você sair daquele ambiente, sim, né, do que você perder a tua própria vida, né? sim. Seja ela na perda mesmo literal ou realmente você não conseguir mais, você não consegue mais trabalhar, você não é mais leve aquele ambiente, né? Então é trabalhoso, né? Realmente vai virar um trabalho mesmo para quem tá ali, né? Sim. Sofrer um assédio, por exemplo, de uma pessoa dessa
é devastador. Então, no ambiente de trabalho, tem muitas pessoas que ficam adoecendo, por isso a saúde mental agora é um tema cada vez mais falado, mais necessário, essencial e em pauta realmente como prioridade em muitas empresas. Inclusive tem leis, né, surgindo, então com novas obrigações para as empresas. Então é importante olhar a questão da saúde mental e entender que muitas vezes, na verdade, tem por trás um assédio, um problema de relacionamento no trabalho. Né? O problema de saúde mental tem que entender qual é a causa, afinal. Não é necessariamente uma doença que a pessoa desenvolveu, algum transtorno mental, uma depressão. O que tem por trás disso? E realmente, muitas vezes, quando você olha, tem um assédio por trás. Agora, Marie, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente sempre caminhando para o fim aqui, eu falo que é pouco tempo para a gente falar com tanto conteúdo e um tema tão, né, importante para a gente trazer aqui, nessa questão da comunicação não violenta, né? Mas o que você acredita que é essencial hoje para que a pessoa tenha e que você consiga falar, porque eu sei que você tem palestra, tem mentorias, você está nos palcos e que todo o conteúdo precisa ser tratado, não é num podcast de 30 minutos. Mas o que você pode dar de uma informação mais prática para as pessoas reconhecerem isso e para que elas procurem ajuda também, que elas estudem, porque é aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente faz terapia mais pelo outro, como lidar com o outro, do que com a gente. Mas como procurar essa ajuda? Como que eu começo a perceber que eu preciso mesmo? Sim. Justamente são as 3 coisas que eu ia falar, né? Então, a primeira coisa é conhecimento, porque salva vidas. A segunda coisa é o autoconhecimento, através de diversas terapias ou ferramentas. Enfim, hoje eu acho que a gente tem um mundo de possibilidades, né? Existe até astrologia, numerologia, no sentido de autoconhecimento, não de previsão, de futuro, essas coisas. Então, é um novo olhar, entender que hoje a gente precisa entender sobre si mesmo. E se você quer ser um líder, se você quer crescer realmente profissionalmente, você precisa saber se autogerenciar. E como você vai se autogerenciar se você não se conhece? Você só consegue gerenciar aquilo que você entende, que você conhece. Então, eu estou há 1000 anos fazendo terapia, né? Eu não paro nunca, para sempre me conhecer e também procurando vários mentores, vários profissionais de diversas áreas para ganhar esse autoconhecimento. Então, conhecimento, autoconhecimento e buscar apoio, ajuda. Muitas pessoas acham que elas têm que resolver tudo sozinhas na vida delas. Elas estão presas à síndrome do Salvador, da Salvadora, né? Achando que tem que ser super-herói e que não pode pedir ajuda. Pedir ajuda é difícil, mas é necessário. Então, uma das coisas que eu quero deixar claro, né, é, tá tudo fácil para Marie, eu peço muito ajuda, mas muita ajuda. Tive muita ajuda do meu marido, profissionalmente, mas é um apoio também emocional. Mas também tive meus desafios, né? Sim. E através dos desafios, eu cresci, eu sempre busquei olhar para cada desafio como uma oportunidade de aprender alguma coisa. Se você entende que os desafios que vêm para você, eles vêm exatamente para fazer você crescer, para você se curar, porque toca nas feridas perfeitas, aquelas feridas que você precisa olhar para começar a curar, através de conhecimento e autoconhecimento. E aí você vai buscando ajuda de pessoas, de profissionais, de mentores, que têm um conhecimento, experiência para te guiar, para te dar uma luz, né, sobre o que está acontecendo. Se você cai na síndrome da vítima, quando você sofre qualquer coisa na vida, você vai para o buraco. Então, você só pode sair do buraco buscando a luz através de conhecimento, autoconhecimento e apoio de outros profissionais, de colegas, de amigos, enfim. Busque ajuda sem vergonha, sem medo. Ótimo. E eu queria que você falasse também para quem é o teu público aí das mentorias e palestras, o que você traz tanto, porque eu tenho certeza que se no podcast a gente já tem tanto conteúdo aqui já, sabe, de qualidade, eu imagino nas palestras. Então, nessas imersões aí, o que é feito, para qual público e para você deixar também seu contato, Marie, né, do Instagram. É pelo Instagram também que elas podem te procurar para fechar essas mentorias? Tem algum contato? Instagram, principalmente para as mentorias, né, onde eu falo mais sobre esse trabalho, se não o LinkedIn para os trabalhos corporativos, então palestras, treinamentos, workshops,
E as mentorias podem ser em grupo ou individuais. Então, Ótimo. eu tenho CEOs, por exemplo, que fazem a mentoria individual. Geralmente, é um público que quer mais exclusividade, que quer algo mais personalizado. Sim, Então, eu atendo líderes, empresários, individualmente e em grupo. ótimo, E em company para as palestras e os ótimo. treinamentos. E tem um recado para deixar para o nosso público final aqui, que a gente está quase para encerrar, mas tem um recado que você acha que é importante para as pessoas, tanto para o público que vai aí acessar, claro, as palestras, workshops, mas também para quem está em casa e de repente nem tinha ideia que tem sofrido por, né, um assédio, que precisa, né, se comunicar melhor para se posicionar também, porque senão, foi o que você falou, ou fica no extremo, né, de só engolir e depois acaba tendo um problema, né, mental, de saúde mental e psicossomático, enfim, ou é o extremo, né, que sai gritando com todo mundo na empresa e todo mundo na empresa acha que ele que tem problema, né, porque é sempre assim, é o que você falou, aquele que faz, geralmente ele sabe se esconder muito bem, né. Então, quais são as principais dicas ou recado final que você tem aí para poder passar para todo mundo? O mais importante é você sempre buscar analisar as situações a partir da consciência. Então, não se deixar levar pela emoção. Somos engatilhados o tempo todo. Isso é normal. E conhecer a comunicação não violenta pode ser um caminho para você sair desses gatilhos emocionais. A comunicação não violenta é muito mais sobre gerenciar as próprias emoções e também gerenciar o nosso relacionamento também com o outro, do que sobre falar bonito, falar não agressivo, né? É realmente poder gerenciar esses gatilhos a partir de um autoconhecimento, entendendo o que o outro faz, como isso te toca, como isso mexe com você. E a partir disso você vai poder se autogerenciar, se autoliderar e ganhar mais autocontrole. Então, invista realmente em métodos comprovados. Você perguntou como, né? Tem tanta oferta, tanta gente no mercado. Eu acho que é importante olhar a experiência da pessoa, o que essa pessoa já faz, se tem depoimentos. E você sentir, eu acho que é importante a gente também aprender a seguir a intuição, né? Você tem que sentir no coração se você se identificou com aquele profissional. Então, eu acho que tem muitas pessoas que vêm por indicação, porque receberam, né, de alguém um excelente depoimento, Sim. né? Hoje mesmo, né, assim, foram 2 pessoas que me procuraram. Uma está sofrendo um assédio com o Uhum. CEO dela e o outro está querendo fazer uma mudança de carreira, uma evolução na liderança. E vieram através de indicação. Então, se você faz um bom trabalho, né, eu diria que o verdadeiro sucesso ele vem a partir de algo construído. Esquece as falsas promessas de trabalha só 4 horas por dia e vire Uhum. milionário em um mês, né, apenas um clique. Vamos combinar. O sucesso ele vem quando a gente está a serviço do bem, quando a gente está realmente querendo contribuir e fazendo melhor. Perseverança, persistência, constância. Não se deixe abalar pelo que outros falam, né? Menos é você se blindar também Sim, em relação ao que os outros falam com você. ótimo. Então, isso eu falo no meu capítulo. Não importa o que as pessoas falam, porque falaram Uhum. para mim que eu era louca de querer palestrar para mais de 1.000 pessoas, que isso não ia acontecer. Enfim, falaram um monte de coisa, né? Que eu nunca poderia estudar numa grande escola. E eu fui convidado para fazer um curso em Harvard, coisa que eu nunca achei que poderia ser possível, pelo que tinham falado para mim. Então, se blinda, se foca em você, estude, busque conhecimento, autoconhecimento e mentores de qualidade, mentores autênticos que vão te falar a verdade e não falsas promessas. Ótimo. Eu, assim, eu já falei para vocês, né, nos bastidores para alguns que eu já sempre estou seguindo mentores e pessoas que já sabem o que querem, porque assim, se nem o seu mentor sabe o que ele quer e dá pra gente saber, a gente que é de mídia, a gente já tem esse, né, essa sensibilidade. E a gente tem uma percepção, né, de quem começou ontem. Tô falando aqui em poucas palavras, ela falou, claro, lindamente aqui, mas eu tô falando aqui pro público que sabe, né, que eu sempre digo,
procure saber porque dá para você saber. Hoje dá para a gente ter acesso nas mídias, quem tem conteúdo e quem não tem, quem está aí nas mídias só para vender e para quem realmente tem o que vender, né? E então vá atrás que você consegue com certeza entender melhor todo o trabalho de quem quer pegar na tua mão, porque não é simples assim, não é você dando a tua mão para todo mundo, não. Então vai lá no Insta, a gente passou o teu Instagram? A gente não passou, né? Vamos passar. Marie Bendelac. Então, Marie Bendelac. E vamos também colocar para vocês, porque o Marie é M-A-R-I-E. Isso. E o Bendelac, e vamos lá, peraí, que a gente já fala aqui. Vamos colocar aqui, ó. B-E-N-D-E-L-A-C. Mas vai ter tudo direitinho aqui. Você que está vindo no nosso canal, do podcast da editora, vai ter aqui na descrição do vídeo o Instagram, tudo certinho, para você clicar não só para você adquirir algum tipo de produto, né, palestra, para você conversar com ela, mas o livro. Porque a gente fala que os livros, a gente indica que você adquira com os nossos escritores. Então, você entre em contato que também ela vai estar falando para você sobre o livro e tudo que ela pode, para vocês trocarem também essas figurinhas ali no Instagram, que eu acho que é muito importante. E eu vou me despedindo por aqui, quero te agradecer, viu? Quero te agradecer muito, porque em nome da editora Chave Mestra, do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, e peço que você retorne, porque eu sei que esse tema vai ter muita coisa pra gente falar ainda, né? Não dá pra gente falar tudo hoje, né? Com muito prazer. Muito obrigada, Débora. Eu que te agradeço. E quero te agradecer também, você que esteve com a gente até agora. Envie compartilhe e envie esse conteúdo para quem você acredita que precise e para quem você acredita que não também, viu? Porque muitas dessas pessoas que estão sofrendo, né, dessas questões, desses abusos psicológicos, desses traumas e essas questões aí dentro da empresa, muitas vezes elas não falam. Então, manda, né, Marie, manda para todo mundo que você acredita que precise ou não, e esse conteúdo vai servir com certeza. Eu espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.